Nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 9 de Lucas. Vamos ler 3 versículos que estão aqui neste capítulo. Versículos 46 a 48. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Estamos diante da Tua santa presença também, Te adorando, Te louvando, ó Deus. Mas agora diante da Tua palavra queremos ouvir a Tua voz. E nós queremos ser boca do Senhor nesta noite, para falar, ó Deus, a respeito desse tema tão importante no mundo em que a gente vive, Senhor. Ó Senhor, fala conosco e nos edifica, apesar de nós, Senhor. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, se a gente observar o contexto em que esses versos estão inseridos, é exatamente o contexto em que Jesus se transfigura diante dos seus discípulos. É o contexto em que, logo após a transfiguração, um jovem fica possesso do espírito maligno. E também antecede ainda o fato de que Jesus relata claramente aos seus discípulos a respeito da sua morte. Jesus, na verdade, acabara de falar sobre o seu sacrifício. E parece que os discípulos não estavam bem sintonizados com aquilo que Jesus estava dizendo. Porque enquanto Jesus falava a respeito da sua morte, enquanto Jesus Cristo estava dizendo que Ele estava pronto para dar a sua vida, os discípulos passam a debater entre eles qual deles é o maior. Parece que os discípulos não estão sintonizados, não estão pensando na mesma linha, seguindo a mesma linha de raciocínio de Jesus. Parece que eles estão na contramão do ensino e do Espírito de Jesus, daquilo que estava acontecendo com a vida de Jesus naquele momento, né? Os discípulos parece que não compreendem muito bem o que Jesus acabara de falar a respeito do seu sofrimento, né? Da sua luta, daquilo que ele iria de fato enfrentar, passar. E Jesus aproveita esse momento para lançar alguns pilares da ética do reino de Deus, alertando inclusive os discípulos de algumas dificuldades que eles passariam, não é? Se você continuar lendo o texto todo, você vai perceber que Jesus Cristo vai trazer luz exatamente a isso, não é? Algumas situações, alertando para algumas situações ou algumas atitudes perigosas que eles enfrentariam. Mas na verdade os discípulos estão discutindo entre si quem é o maior entre eles. Ou seja, os discípulos estavam pensando muito mais na proeminência de quem seria o mais importante. Eles estavam pensando em projeção, em grandeza. Eles estavam pensando em distinção entre eles. Qual seria o mais importante? Qual seria o maior entre eles? E o que os discípulos estavam fazendo ali, irmãos, era uma projeção do eu e não do outro, né? Eles estavam se projetando, querendo saber quem era o mais importante. E isso não era o Espírito de Jesus. Jesus que estava falando da sua morte, Jesus que estava falando do seu sofrimento, Jesus estava falando da missão que
os discípulos teriam que, e da responsabilidade que eles teriam que assumir, né? Do trabalho que eles deveriam fazer, mas os discípulos estão aí. Eles estavam achando que o reino do Senhor era um reino deste mundo, e eles queriam ser alguém importante, eles queriam ganhar destaque, ganhar honra no reino de Deus. E Jesus vai mostrar para eles que a ambição deles e a projeção do eu que eles tinham, para Jesus não é nada, porque no reino de Deus, o reino de Deus, na verdade, vai na contramão do raciocínio da lógica humana, ou do reino humano, né? Ou da nossa terra aqui, porque aqui é claro que as pessoas mais importantes são aquelas que ganham destaque, são aquelas pessoas mais ricas, mais poderosas, né? Mais inteligentes, mais preparadas, que têm os cargos mais importantes. Mas Jesus pega e mostra para eles que no reino de Deus a coisa é bem importante, é bem diferente. Se eles quiserem ser os mais importantes, eles precisam mudar a concepção e a visão que eles estavam tendo do reino de Deus, porque o reino de Deus era completamente diferente daquilo que os discípulos estavam de fato pensando, né? E a primeira coisa que a gente observa dentro dessa perspectiva daquilo que faltava de fato aos discípulos, que era humildade, Jesus vai ensinar pelo menos duas lições que o texto nos apresenta. A primeira é o que está aqui claramente no verso 46. Surgiu entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior, né? Ou seja, irmãos, o que Jesus está dizendo em outras palavras, o que o texto nos fala em outras palavras, é que no reino de Deus não há espaço para o amor ou a ambição pela projeção, pela preeminência, para sermos importantes. Esse desejo, a ambição e o desejo de proeminência dos discípulos soava muito mal diante exatamente daquilo que Jesus havia falado anteriormente, não é? Veja o que Jesus Cristo diz nos versos anteriores, irmãos, a partir do verso 43, ele diz: e todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus, não é? Contudo, como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E o texto diz que eles não entendiam isso, e foi-lhe encoberto para que não compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Os discípulos estavam completamente perdidos, eles estavam completamente longe, distante dessa realidade, eles não estavam percebendo o que de fato Jesus Cristo estava dizendo. Era por isso que eles estavam querendo de fato ser os mais importantes, saber quem seria o mais importante entre eles. Jesus acabara de falar da sua morte e eles estavam completamente desligados. Ou seja, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, estava dando um sinal claro de esvaziamento e de humilhação, porque era isso que ia acontecer com Jesus. Ele estava se preparando para se entregar voluntariamente, entregar a sua vida voluntariamente em favor dos pecadores. E os discípulos, irmãos, estavam cheios de vaidade e soberba, discutindo sobre qual deles seria o maior, o mais importante. Enquanto Jesus Cristo se esvaziava, enquanto Jesus Cristo sabia do que iria acontecer, do seu sofrimento, da sua luta, de esvaziar-se, de ser de fato Deus para assumir a crucificação e morrer de fato em nosso lugar, os discípulos estão desassociados do que estava acontecendo de fato com a vida de Jesus. J.C. Riley diz que nenhum ídolo tem recebido tanta adoração quanto o eu. E isso é verdade, irmãos. Em nossos dias nós queremos ganhar destaque, queremos ser as pessoas mais importantes, queremos estar ao lado de pessoas importantes, fazemos questão de sermos fotografados ao lado de pessoas importantes, não é? Queremos ser vistos como pessoas importantes, queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos, não é? Queremos que o nosso nome se torne grande, queremos que várias pessoas nos sigam, sejam nossos seguidores, nos conheçam, queremos de fato ganhar fama, ganhar reconhecimento por aquilo que nós fazemos. Ou seja, o nosso eu tem que muitas vezes aparecer.
Mas, meus irmãos, os discípulos estavam pensando acerca do reino de Jesus em termos de reino terreno. E eles estavam pensando em si mesmos, quem seria no reino terreno de Jesus, quem seriam os ministros de Estado, quais seriam os mais importantes. E isso me dá a impressão de que também nós agimos assim, porque quando nós queremos ganhar e buscamos o reconhecimento e o destaque, não é? Por sermos a quem nós somos, ou por fazermos aquilo que nós fazemos, parece que nós estamos tendo a impressão de que o nosso reino e o nosso mundo é este aqui, quando na verdade não é. E isso, irmãos, é uma distorção teológica. Os discípulos estavam distorcendo teologicamente, não é? E esse pensamento, inclusive essa distorção, ela perdura na vida da igreja ou dos seus discípulos de Jesus, inclusive até após a sua ressurreição. Porque quando Jesus Cristo estava sendo assunto aos céus, inclusive Atos capítulo 1, verso 6, vai dizer assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaures o reino a Israel? Ora, Jesus Cristo havia morrido, né? Ele estava ressurreto, e os discípulos estavam perguntando ainda a Jesus: Jesus, olha, é nesse tempo agora que o Senhor vai restaurar o reino, ou seja, é agora que você vai implantar o seu reino terreno? Ou seja, os discípulos ainda estavam, mesmo vendo Jesus Cristo ressurreto, mesmo vendo Jesus Cristo que já havia morrido, já havia ressuscitado, agora os discípulos ainda estão achando que o reino de Deus era o reino terreno. É agora, Senhor, que o Senhor vai instaurar esse reino. E, meus irmãos, em relação à ambição e essa visão, a Escritura nos adverte que a soberba precede a ruína, não é? E a altivez do espírito, a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que todos aqueles que ousaram se engrandecer de alguma forma e tornar o seu nome conhecido e engrandecer o seu próprio eu, foram severamente castigados por Deus. Herodes Agripa, aconteceu isso com ele. Quando as pessoas olharam para ele, acharam que, quando ele falou, na verdade, ouviram a sua voz, disseram: é voz de Deus. E por não ter dado glória a Deus, ele foi comido por vermes naquele mesmo instante. Nabucodonosor também, né? Daniel capítulo 4 vai relatar exatamente isso, né? Que a soberba dele trouxe de fato a sua ruína, a sua destruição. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, porque no reino de Deus, irmãos, que não é o reino terreno, que não é nessa perspectiva humana, as coisas são invertidas. Não existe espaço no reino de Deus para que o meu eu possa de fato se levantar. Não há espaço no reino de Deus para que a gente possa amar o engrandecimento do nosso nome. Porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, irmãos, é simplesmente pela misericórdia e graça de Deus. Não é porque você é inteligente, não é porque você é estudioso, não é porque você é um excelente profissional, não é porque você é um bom motorista, não é porque você é um bom pregador, não é porque você dirige um culto muito bem, não é porque você ora muito, não é porque você prega bem, não é por nada disso, não é você, mas é graça de Deus na sua vida. Tudo é graça de Deus na nossa vida. Se nós estamos de pé, meus irmãos, é graça de Deus na nossa vida. Não existe espaço para o meu eu. Aliás, o Evangelho de Cristo diz que o eu, Paulo vai dizer isso, que o nosso eu tem que estar crucificado na cruz. Paulo diz assim: não mais eu. Não existe espaço para o eu, de fato, na vida cristã, meus irmãos. Não existe espaço para a proeminência do nome de ninguém. Porque tudo é manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Se você é capaz de fazer alguma coisa, é porque Deus está usando você.
Se você foi capaz de entender, de aprender alguma coisa, foi porque Deus te dotou de capacidade e de inteligência para fazer alguma coisa. Se você é exímio em alguma coisa, extraordinário em alguma coisa, é porque Deus te habilitou e te capacitou para fazer. Não é porque é você, mas é porque é a graça de Deus o tempo todo na minha e na sua vida. Você pode ser a melhor cabeleireira do curado, né, Joana? Mas é graça de Deus, é Deus que dota, que capacita, que habilita para fazer isso. Você pode ser o que você for, mas não é você. É a graça de Deus sobre você, pura e simplesmente. Não importa o que seja, irmãos. No reino de Deus não há espaço para o eu, para o amor à preeminência. Muito pelo contrário. E aí Jesus Cristo vai e dá uma lição daquela nos discípulos. Veja os versos 47 e 48. Ele diz: mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, ou seja, sabendo que eles queriam de fato ser importantes, sabiam que eles queriam ser proeminentes, sabiam que eles queriam ser ministros de Estado de Jesus, e qual destes seria o mais importante deles, Jesus, sabendo o que estava no coração deles, pega uma criança, colocou junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Aí veja, na lógica, como é que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, irmãos, ser o menor é ser grande. No reino de Deus, o menorzinho de todos, o mais fraquinho de todos, o mais insignificante de todos, é aquele que é o menor. E veja, por que Jesus Cristo pega uma criança? Porque naquela época, mais do que hoje, né? Naquela época, no tempo de Jesus, as crianças não recebiam a atenção dos adultos. Naquela época, irmãos, não tinha o ECA, não tinha o estatuto da criança nem do adolescente. Como os irmãos sabem, eu morei 10 anos na Bahia. E na Bahia tinha um ditado horrível. Mas o ditado dizia assim: mulher, menino e cachorro embaixo do banco. Esse era um ditado que eu ouvia muito lá na Bahia. Mulher, menino e cachorro debaixo do banco. Ou seja, mulher, menino e cachorro era a mesma coisa e não servia para nada. Naquela época era exatamente isso. A criança era aquilo que não representava nada. Não tinha respeito de ninguém. Imagina, naquela época mulher não tinha, imagina menino, criança. E aí o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo valoriza os pequeninos e diz: quem receber uma criança, a menor pessoa, a mais insignificante, a mais desprezada, a mais esquecida, a menos importante no conceito da sociedade, estava recebendo a ele. E quem recebesse a ele, recebia o Pai que o havia enviado. E veja bem, meus irmãos, crianças aqui, a gente pode ainda dizer que as crianças representam os esquecidos, os não notados, os excluídos, que por qualquer motivo parecem não ser levados em consideração, pareciam não ser levados a sério, como as crianças de fato eram. E o que Jesus Cristo está dizendo é que quem vai ao encontro do seu menor irmão na comunidade, quem vai ao encontro daquele que é esquecido, daquele que é desprezado, daquele que está à margem da sociedade, daquele que nós não damos nenhum valor. Jesus diz que, misteriosamente, né? Esse que é o desprezado, esse que é o esquecido, esse que é marginalizado, esse que ninguém considera, ninguém olha, ninguém respeita, ninguém dá atenção, ninguém dá nenhum valor, esse é o apresentado como o próprio Jesus. É como se estivesse recebendo a Ele, cuidando dele, olhando para Ele, dando atenção a Ele. Que coisa interessante Jesus está dizendo, irmãos.
Jesus está dizendo que ser grande, ser proeminente no seu reino, não é alguém que é o mais inteligente, que é o mais rico, que é o mais poderoso, que é o mais grandioso, que é o mais especial, que é o melhor falador, que é o melhor professor, não é aquele que tem pós-doc, não é ninguém desses. Jesus que está dizendo exatamente o contrário, que ser grande no seu reino, no reino de Deus, é cuidar daqueles que são os menos valorizados, daqueles que são os mais carentes, daqueles que são os mais necessitados. Você quer ser grande no reino de Deus? Você quer ser notado e ser reconhecido no reino de Deus? Você quer ganhar destaque no reino de Deus? Se importe com os desprezados, com os marginalizados, com aquelas pessoas que nós não damos nenhum valor para elas. Nós muitas vezes as ignoramos, porque não vemos nela nenhuma qualidade. E Jesus ensina isso, irmãos, de forma muito comovente. Por quê? Porque ele toma uma criança, né, coloca junto de si e diz exatamente assim aos seus discípulos: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que de fato é grande. E aí veja, meus irmãos, que a ambição humana não é ver o outro, não ver o outro sinal de grandeza, senão de status, de riqueza, de elevação, de posição na sociedade. Porém, meus irmãos, o Filho de Deus declara que o caminho da grandeza e o caminho do reconhecimento divino é nós devotarmos os nossos cuidados ou a nossa atenção daqueles que são os mais fracos, os mais esquecidos, os mais desprezados, os mais abandonados pela sociedade, daqueles a quem nós menos importamos e menos damos a atenção que de fato eles merecem. Quem fizer isso, quem se dedicar a esses, esse sim vai ser grande no reino de Deus. E meus irmãos, preste bem atenção no que Jesus está dizendo, porque o que Jesus está dizendo é desafiador para nós em nossos dias. Porque a gente vive de fato numa sociedade onde os valores estão completamente invertidos. A gente vive numa sociedade hedonista, onde a gente se orgulha, né, daquilo que nós somos, ou queremos de fato sermos reconhecidos, queremos de fato ser aplaudidos, queremos ser vistos, queremos ter milhões de seguidores, para que o nosso eu de fato se engrandeça. Mas no reino de Deus, irmãos, é diferente. Se nós queremos ser grandes no reino de Deus, a gente tem que se importar, se interessar, se dedicar, receber, cuidar daqueles que são esquecidos em nossa sociedade, daqueles que são esquecidos em nossa sociedade, daqueles que são desprezados pela sociedade. E isso me faz lembrar, por exemplo, do trabalho que nós temos aqui do Sopão. São dessas pessoas que às vezes a gente faz vista grossa, que a gente não quer falar, e a gente percebe muitas vezes o quão carentes eles são de atenção. E quando a gente para ouvir um daqueles, parece que eles se sentem: poxa, falou comigo. Alguns deles vieram aqui no culto de aniversário da igreja. Talvez você nem percebeu, nem se deu conta, porque talvez eles não vieram tão importantes assim, tão vistosos, tão, né, de boa aparência. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa pátria, o nosso reino, o reino de Deus não é este mundo. Nós não vivemos pelos valores deste mundo. Nós vivemos os valores do reino de Deus. E os valores do reino de Deus, como nós vimos no Congresso de Mulheres, eles são
um valor inegociável. E andam exatamente na contramão da nossa sociedade. E andam na contramão dos nossos valores, dos nossos interesses, das nossas preocupações, das nossas ambições. E Jesus está nos mostrando isso de forma muito clara. Porque é com essas pessoas que nós temos que nos preocupar. É com essas pessoas que nós temos que atender. É essas pessoas que nós temos que socorrer. Não importa se elas vão se converter, se não vão se converter, porque isso não é um problema meu nem seu. Isso é um problema do Espírito Santo. Se vai convencer, se vai tocar no coração dele, se eles vão se entregar, se não vão se entregar, isso não é problema nosso. O que Jesus está dizendo é que nós temos que olhar para essas pessoas, nós temos que dar atenção, recebê-las, cuidar delas, ajudá-las, claro, dentro das nossas condições, dentro das nossas necessidades, né? Dentro daquilo que a gente pode fazer, mas a gente tem que olhar para elas, nós temos que cuidar delas, nós temos que socorrê-las, nós temos que, porque se nós fizermos isso, nós estamos exatamente recebendo, acolhendo o Senhor Jesus, né? E é o nosso Deus, e consequentemente, no reino dele, não aqui nessa terra, mas no reino dele, nós seremos reconhecidos, seremos grandes, receberemos destaque, talvez lá nós teremos milhões de seguidores. Se bem que para mim basta o reconhecimento do Senhor, já é suficiente. Os irmãos entendem, o Evangelho, irmãos, é muito mais do que simplesmente aquilo que a gente acha que é importante, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais, porque ser espiritual no reino de Jesus é isso aqui. Ser espiritual no reino do Senhor, veja, não é quem ora mais, eu não estou dizendo que orar mais não é importante, eu não estou dizendo isso, que ler a Bíblia não é importante, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no reino de Deus, tornar-se importante, ganhar notoriedade, é aquele que socorre, aquele que ajuda, aquele que vê o necessitado, aquele que se importa com a dor do outro, aquele que olha para a necessidade daquele que é desprezado, daquele que é esquecido, daquele que é marginalizado, daquele que está aí, né? Do qual a gente muitas vezes passa e faz vista grossa para nem ver. Porque a gente tem medo de ser roubado, talvez porque a gente tem medo, né, de estar sendo enganado. Só que isso não é um problema nosso, irmãos. Isso é um problema deles. E o nosso problema é a gente poder tentar, de alguma forma, fazer o que Jesus Cristo está nos ensinando, que de fato nós devemos fazer. E aí, se eles vão se converter, se eles estão mentindo, se não estão mentindo, isso é com eles e Deus. Mas Jesus está dizendo que a gente tem que exatamente cuidar daqueles, trazer para perto, não é? Cuidar daqueles que são esquecidos, daqueles que não têm nenhum valor. Porque assim nós nos tornaremos grandes no reino de Deus. Porque se fizermos isso, é como se estivéssemos recebendo o Senhor. E recebendo o Senhor Jesus, estamos recebendo quem o enviou. E por isso nós nos tornaremos grandes diante do Senhor. Isso me faz lembrar do texto lá de Isaías, né? Eu já citei isso outra vez aí num sermão. E eu quero terminar com isso. O profeta Isaías, a vida da nação de Israel estava aparentemente muito boa, ou a vida religiosa deles aparentemente estava muito boa, não é? Mas na verdade não estava. Eles estavam realizando um culto apenas de aparência. Veja o que Deus vai falar no capítulo 1 de Isaías. Ele diz assim, a partir do verso 11, diz assim: o Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também a festa da lua nova e dos sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. A festa de lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia.
são para mim, são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos, não é? Eu fecho os meus olhos, sim. Quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Levantem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garanta o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O Senhor está dizendo: olha, se vocês não fazem essas coisas aqui, se vocês não se importam com os marginalizados, com os órfãos, com as viúvas, não é? Se vocês não aprenderem a fazer o bem, não buscarem a justiça, não repreenderem o opressor, não adianta de nada os sacrifícios de vocês, as oferendas de vocês. Eu não suporto aquilo que vocês trazem diante de mim. Isso é para mim abominação. As festividades de vocês, eu não suporto, não é? Eu não suporto, não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Ou seja, irmãos, Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo à nação de Israel que o que eles precisavam fazer para agradar a Deus não era que a liturgia estivesse perfeita, mas era que eles cumprissem um dever social, de socorrer, de ajudar, de acabar com as injustiças, né? De ajudar os órfãos, as viúvas, aqueles que estavam sendo esquecidos, aqueles que estavam à margem da sociedade, desprezados. E meus irmãos, no reino de Deus, ou no reino dos céus, a coisa é bem diferente daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós vivemos. E nós temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começarmos a olhar um pouquinho mais para a nossa volta, para aqueles que estão à nossa volta. Precisamos parar de olhar para nós mesmos, precisamos começar a olhar para o mundo, para as pessoas, porque temos deixado muitas vezes de receber o Senhor, quando ajudamos alguém, e de receber consequentemente aquele que o enviou, o próprio Deus. E talvez no reino de Deus sejamos tão pequenos e insignificantes, né? Porque na lógica do reino de Deus, porque no reino de Deus a lógica vai na contramão do reino terreno. Meus irmãos, o meu desejo é que de fato nós possamos entender, como igreja do Senhor, a buscar esta humildade, a nos esvaziarmos, a não buscarmos viver como os discípulos estavam vivendo, completamente desassociados da realidade do reino que Jesus Cristo veio plantar, veio estabelecer, não um reino terreno. A nossa pátria não é essa, a nossa pátria é a pátria celestial, é o reino de Deus, é o céu, é o novo céu e a nova terra, não é onde habita a justiça, onde Deus vai de fato nos abençoar. É lá, é para lá que nós vivemos, não é? Nós estamos aqui, mas projetando a nossa vida para esse reino, e nós temos que andar exatamente na direção correta do reino de Deus, e Jesus está nos ensinando qual é a direção que nós devemos seguir. Vamos parar de buscar glória e reconhecimento para a nossa vida, e vamos fazer aquilo que glorifica e honra o nome do Senhor, que é ajudar de fato a quem precisa, que é socorrer de fato, que é olhar, que é dar atenção, que é parar para ouvir, para escutar, para ajudar essas pessoas de alguma forma. Até quando a gente para ouvir, não é? O que ele está dizendo, e ora por ele, nós estamos recebendo aqueles que são exatamente esquecidos, irmãos. E aí, no reino de Deus, de fato, nós seremos grandes. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja e nos ajude a sermos humildes e servirmos o Senhor como Ele espera de nós no seu reino.